leitura da ata. Depois que ele terminar a leitura, o prefeito vai fazer a outra palavra. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Zé Rocha, senhores vereadores, servidores desta Casa de Leis. Agradecemos a presença do nosso prefeito Guilherme e principalmente a presença do nosso público que vem nos honrando com uma frequência cada vez maior, e hoje de uma maneira especial ao servidor público, que tem uma matéria que gerou muitas discussões na semana, que é de interesse de todos, mas de uma forma especial a toda a classe dos servidores e suas diversas categorias. E a hora do dia será leitura da ata 31/2016, leitura do convite do PROERD, leitura do regimento interno de seus artigos 163, 164, 165, 166, e na sequência, alterando aqui um pouco a ordem, que seria a palavra livre aos vereadores, será concedida a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito, com autorização do senhor presidente. Ata 31/2016, ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Tomazina, aos 28 dias do mês de novembro de 2016, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal, após o presidente José Rocha do Prado constatar a presença dos edis Amarildo Rodrigues Lopes, Edilson José Vidal, Hélio Virgínio Ribeiro, Juliana Presídio Costa, Márcio Rodrigues Faria, Marcos Roberto Guanil e Wesley João Marques. Estando ausente o edil Aldir Antônio Silva, por falta justificada, iniciou a sessão do expediente com leituras da ata da sessão ordinária 30/2016, a qual foi aprovada pelos edis. Leitura do requerimento para uso da palavra em plenário do senhor Vanderlei Mendes da Silva e do Dr. Luiz Henrique da Silva. Leitura da justificativa do projeto de lei 12/2016 do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei 12/2016 que autoriza o município de Tomazina a firmar acordo de parcelamento de débitos contraídos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e da outras providências. Leitura do parecer conjunto da Justiça, Redação e Finanças e Orçamento número 15/2016, o qual autoriza a tramitação do projeto de lei do Poder Executivo número 12/2016, leitura do parecer jurídico preliminar 17/2016 sobre o projeto de lei 12/2016, que fixou o contrário ao projeto, uma vez que o jurídico entendeu a necessidade de informações complementares. Leitura de complementação à justificativa ao projeto de lei 12/2016 do Poder Executivo. Na ordem do dia, o presidente José Rocha do Prado colocou em discussão o projeto de lei 12/2016 do Poder Executivo e avisou que, após a discussão, seria colocado em primeira votação. O vereador Edilson José Vidal comentou que esse projeto é muito complicado, pois aparece no final de gestão em que demonstra abandono e descaso como funcionário público de Tomazina por parte do prefeito, que fez a dívida que paga, afirmou. Teria de se esclarecer porque não houve o pagamento do INSS. Além disso, não está claro o valor da dívida, nem desde quando não se estava pagando o INSS dos funcionários. Comentou ainda sobre a situação do país, mas complementou que isso não justifica a falta de pagamento do INSS do funcionalismo. Disse ainda que o próximo prefeito que assumir a dívida do atual prefeito não conseguirá administrar o município, pois o arrolamento da dívida compromete a próxima gestão. Comentou que os funcionários da prefeitura já não ganham bem e que agora a prefeitura deixa de recolher a previdência social desses e que no futuro precisarão para poder se aposentar. Isso não pode ocorrer. Disse ainda que queria que o responsável viesse a esta Casa Legislativa para explicar o que ocorreu para que não fosse feito o pagamento do INSS. Comentou ainda que não se pode votar no projeto assim sem informações corretas e devidas e até que seja esclarecido todas as dúvidas acerca do mesmo. O procurador da Câmara, o Dr. André Alves de Palestra de Souza, após a autorização do presidente da Câmara, comentou sobre o projeto, explicou o porquê deu seu parecer preliminar contrário, pois verificou que as informações constantes na justificativa eram incompletas. E ainda ressaltou que o parcelamento é legal, porém que a falta
são algumas informações que não vieram junto com o projeto e que foram enviadas apenas nesse dia de hoje, após já se ter emitido seu parecer, e que, em sua visão, ainda seria interessante haver um parecer do controlador interno da Prefeitura e do contador dizendo as providências que tomou perante esta situação, sendo assim manteve seu parecer. Em seguida, comentou e respondeu aos questionamentos dos vereadores. O vereador Wesley Marques comentou que, após tomar conhecimento sobre o projeto, foi até a contabilidade para tomar ciência do que realmente seria a dívida. Comentou que hoje a dívida gira em torno de R$1.560.000, que poderá ser parcelada em até 240 vezes, dando a parcela em torno de R$6.000 por mês, e que por motivos diversos a dívida vem desde março do corrente ano. Com relação ao parecer jurídico, disse que é natural ter sido contrário devido à falta de informação, e comentou ainda sua ida à Prefeitura para checar junto à contabilidade e não vê outra forma de contornar a situação a não ser o parcelamento. Comentou que não está se tratando o porquê não foi feito o pagamento neste momento, e sim o efeito de não ser realizado o parcelamento. Citou ainda que o não parcelamento engessaria o município e prejudicaria a população, uma vez que o município hoje não tem certidão negativa e que desta forma não pode estabelecer convênio com o Estado e a União. E ainda disse que cabe ao presidente decidir se colocará o projeto em votação ou não. Finalizou ainda comentando sobre a questão da crise que vem assolando o país. Comentou sobre a situação do Banco do Brasil, que vem fechando agências em todo o Brasil, e comentou sobre os estados que estão quebrados e os municípios que estão endividados. Finalizou dizendo que não compactua com a falta de pagamento do INSS do funcionalismo, mas essa gestão que está terminando, mesmo transferindo este ônus de caixa para o próximo prefeito, ainda assim sai com um saldo positivo, pois incorporou ao patrimônio da Prefeitura diversas benfeitorias, como o pátio de máquinas, obras concluídas, parque industrial, obras concluídas, área do parque industrial, nova sede do Poder Executivo, prédio do antigo asilo, entre outras. Comentou ainda que isso que citou é sobre o patrimônio da pessoa jurídica Prefeitura Municipal de Tomazina, sem contar outro benefício direto à população, como casas populares, calçamentos, entre outros benfeitorias. Finalizou dizendo que espera que não seja mal interpretado. Em sua visão, as contas deveriam estar em dia sim, mas pela crise que assola o país, é aceitável que seja realizado esse parcelamento e que é juridicamente legal. O vereador Márcio Rodrigo Faria comentou que não é justo os funcionários da Prefeitura serem prejudicados e que queria saber onde foi parar esse dinheiro, e perguntou se é justo o atual prefeito deixar uma dívida para o próximo prefeito pagar. O vereador Wesley disse que não é justo, mas é o que se pode fazer nesse momento para se evitar um prejuízo maior, e finalizou questionando o edil Márcio Rodrigo Faria, dizendo se o vereador tem uma solução imediata para que se resolva o problema que expõe em plenário para discussão. Lembrou ainda que o jurídico deu parecer contrário apenas por falta de dados e informações, e afirmou que o parcelamento é juridicamente legal. O vereador Márcio Rodrigo Faria comentou que o próximo prefeito não conseguirá pagar esse parcelamento devido a outras obrigações que também terá que pagar, e ainda questionou dizendo onde foi parar esse dinheiro e por que não foi pago. O presidente José Rocha do Prado comentou que o ideal seria não haver esse parcelamento, mas neste momento não há outra alternativa, e que infelizmente essa é a única solução. O vereador Edilson José Vidal comentou que não pode se tapar o sol com a peneira, pois se até fevereiro pagou o INSS, é porque dinheiro tinha. E depois, onde foi esse dinheiro? Pois tem certeza que veio dinheiro para pagar o INSS dos funcionários. Comentou que o vereador Wesley
está contestando o parecer jurídico e que entende que o vereador tem conhecimento, pois estudou direito, mas o parecer jurídico é claro, e esse parecer é a segurança dos vereadores e frisou que é de todos os funcionários da Câmara e que o nobre vereador deveria, com base no parecer jurídico, apoiar e pedir informações complementares, e finalizou dizendo que o vereador está defendendo algo que não há defesa. O vereador Juliano Aparecido Costa comentou que o vereador Edilson disse algo que está certo, pois até fevereiro foi pago. Ocorre que após isso o município enfrentou a crise que o Brasil vem passando, citou a situação do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, comentou que o Paraná vem honrando seus compromissos devido que vem usando dinheiro da Previdência dos seus servidores. O governo diminuiu o repasse do FPM dos municípios, ou seja, está complicado, não é fácil manter tudo em dia. O Edilson José Vidal comentou sobre a construção da prefeitura, que foi gasto em torno de R$700 mil. Já que estava passando por esse problema, por que construir? Por que não pagou o INSS dos funcionários? Poderia ser só reformando a antiga sede da prefeitura. O atual prefeito vendeu tudo o que tinha direito e arrecadou uma boa quantia e construiu essa prefeitura nova. O que ele deveria ter feito era ter pensado no funcionário que ganha um salário mínimo e precisa do INSS ter pago. Mas ele não pensou nisso e finalizou dizendo: isso é o reflexo de uma péssima administração. Acrescentou dizendo que ainda fez um aditivo de R$250 mil a R$300 mil na construção da sede da prefeitura, através de um laudo questionável de um engenheiro que se dizia que precisaria para terminar. Só com essa diferença você poderia pagar o INSS. Este prefeito faz tudo do jeito que ele quer e agora vem aqui para a gente aprovar isso. Eu, funcionário, como fica, já adianto que meu voto é contra. O prefeito faz uma péssima administração, sem transparência, sem responder os ofícios que a Câmara envia. Agora quer que a Câmara aprove esse projeto sem questionar nada. Mais uma vez deixou claro que seu voto é contra. O vereador Juliano Aparecido Costa comentou que foi vendido maquinário sim, mas também foram compradas várias máquinas e muitas coisas para a prefeitura. O vereador Marcos Roberto Guarulho comentou que o aditivo foi de 30% a mais na construção da nova sede da prefeitura, e ainda comentou que o atual prefeito, quando tomou posse na prefeitura, pegou o caixa com dinheiro e que agora vai deixar dívida para o próximo prefeito pagar, e disse que também votará contra o projeto, porque não compactua com a má gestão do dinheiro público. O vereador Wesley João Marques comentou e questionou o procurador jurídico da Câmara, dizendo que se o projeto viesse com todas as informações, se seu parecer seria favorável, e o que implicaria ao funcionário se não for feito o parcelamento da dívida, e ainda se os vereadores votarem esse projeto da forma que está, os nobres vereadores estariam cometendo uma legalidade. O procurador jurídico Dr. André comentou que se viesse com todas as informações e adequações necessárias e que se não houvesse realmente maneira de pagar a dívida de outro modo, seu parecer seria favorável. Pois parcelar dívida não é uma operação ilegal. Disse ainda que entende que os vereadores, como fiscais da lei, devem exigir todas as informações necessárias para se saber exatamente qual o motivo de ter havido esta dívida e se houve alguma falha de gestão, e que somente em impossibilidade de se pagar a dívida de outra maneira é que poderia se autorizar o parcelamento. Discorreu ainda que, caso não seja realizado o parcelamento dos débitos junto à Previdência Social, os funcionários poderiam perder a qualidade de assegurados pela Previdência, vindo deixar de ter direito a benefícios, mas que, se entrarem na Justiça, teriam seus direitos assegurados, pois quem deixou de pagar foi a Prefeitura, sendo que os segurados têm proteção legal nesse tipo de caso. Desta forma, não podem
serem prejudicados. Com relação à última pergunta, os vereadores, desde que o prefeito esteja de boa fé e as informações emitidas a esta Câmara sejam verdadeiras, não cometem ilegalidade em votar o projeto. O vereador Amarildo Rodrigues Lopes comentou que o impacto anual será menos de 0,5% no orçamento, ou seja, a parcela será pequena. Finalizou dizendo que não será a primeira vez que se parcelará dívidas do INSS, pois o atual prefeito está pagando um parcelamento que vem desde muito tempo, desde a época do seu pai, o Dr. Ivaldo. O vereador Márcio Rodrigo Faria comentou que poderia chamar o controlador interno da prefeitura para que fosse dado maiores informações sobre o assunto antes de votar. O presidente José Rocha do Prado comunicou que, após a ampla discussão entre os edis, colocaria em primeira votação o projeto da Lei 12/2016. O vereador Edilson José Vidal, Márcio Rodrigo Faria e Marcos Roberto Gualhume se colocaram contra a atitude do presidente em colocar o projeto em votação nesta sessão. O vereador Edilson José Vidal comentou que não seria correto o presidente colocar o projeto em votação nesta sessão, pois deveria se debater mais uma vez e que faltam informações importantes, e ainda salientou que o presidente não se pode passar por cima do regimento interno da Câmara Municipal. O vereador Márcio Rodrigo Faria comentou que o presidente não está obedecendo os trâmites legais da Câmara e que o projeto ainda deve ser amplamente debatido e que o presidente está passando por cima do povo. O vereador Edilson José Vidal indagou o procurador jurídico da Câmara perguntando se o presidente pode colocar em votação o projeto. O procurador jurídico André Aldi Balessi Tessoldi comentou que, caso queira, o vereador pode pedir vista do projeto, mas cabe ao presidente decidir se concederá ou não a vista, e que, havendo a negativa do presidente, o vereador pode recorrer ao plenário, que decidirá, mesmo após a decisão do plenário, o vereador, seja concedida a vista. O vereador Marcos Roberto Gualhume comentou que, pela falta de documentos e informações, deveria esperar e somente após sanadas todas as dúvidas, aí sim poderia colocar em votação o presente projeto. O presidente consultou o plenário se todos estão de acordo que seja realizada a primeira votação desta sessão. Pela maioria dos vereadores presentes, ficou decidido que era para ser feita a primeira votação. O presidente José Rocha do Prado comentou que irá sim colocar em votação o referido projeto e que, se alguém se achar prejudicado, que recorra, pois é direito dos vereadores e quem decide se irá colocar em votação é o presidente. Em ato contínuo, deu-se uma pequena pausa, realizou a primeira votação do projeto de lei 12/2016, que autoriza o município de Tomazina a firmar acordo de parcelamento de débitos contraídos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e da outras providências, sendo aprovado por 5 votos a favor, 2 contra, sendo que o vereador Edilson José Vidal se recusou a votar o projeto, alegando que não poderia ser colocado em votação nesta sessão pelo presidente. Alegou ainda descumprimento do regimento interno e que, se votasse, estaria concordando com o mesmo e, na sua opinião, o projeto está ilegal. Na palavra livre, após votação, o presidente José Rocha do Prado passou a palavra livre aos edis. O vereador Edilson José Vidal comentou ainda sobre o projeto que foi votado, que teve conhecimento sobre o mesmo poucos instantes antes de se iniciar a sessão, e que estava em cima de sua mesa, e que foi lamentável o que ocorreu nesta Casa Legislativa. Comentou ainda sobre a lei municipal que regulamenta os táxis e taxistas do município de Tomazina. Fez um comentário dizendo que um taxista comprou um carro de cor diferente da que está prevista na referida lei e que a prefeitura não quer dar o alvará para o mesmo. O correto seria chamar todos os taxistas novamente e discutir e, quem sabe, mudar isso, pois a cor do carro não faz diferença nenhuma. A diferença é o taxista fazer um bom trabalho e atender corretamente. Disse que aqui em Tomazina todos os taxistas são pessoas idôneas, de caráter, trabalhadores e de família. Acho que isso poderia ser revisto. O edil Juliano Aparecido Costa comentou dizendo
que o taxista que comprou o carro vermelho, diferente da cor branca estabelecida na lei, sabia que não poderia ser de cor diferente da branca. O taxista em questão sabia disso e estava nas reuniões que foi debatido a lei. Pelo que ficou sabendo, ele tinha sido avisado que não poderia ser de cor diferente. E se ele comprou mesmo sabendo da determinação legal, aí é problema dele. Novamente frisou que o tal taxista sabia que não poderia ser de cor diferente. O vereador Marcos Roberto Gualhume comentou que a reivindicação do taxista é que vários outros trocaram de carro e com cor diferente da estabelecida da lei e conseguiram o alvará, e apenas ele está sendo barrado. O vereador Edilson comentou sobre a proposição do projeto que o vereador Wesley apresentou. Disse que o correto era discutir com a classe antes que seja tomada qualquer posição pelos nobres vereadores. O presidente José Rocha do Claro comentou que essa proposição será discutida na próxima legislatura. O vereador Wesley Marques comentou que queria reconsiderar o que havia dito na sessão passada, onde disse que Tomazina tinha a melhor saúde da região. Reconsiderou dizendo que é sim uma das melhores, pois não poderia comparar com outras, uma vez que não é conhecedor de como funciona a saúde nas outras cidades. E finalizou dizendo que também não concorda com a falta de pagamento dos médicos, ocasionando pela diminuição de repasse. Afirmou que a classe médica é bastante compreensível e tem certeza que isso será resolvido o mais rápido possível. O vereador Marcos Roberto Gualhume comentou sobre a denúncia que recebeu hoje sobre a empresa que transporta alunos do bairro do Sapé, que está há 4 meses sem receber. Pediu que fosse tomada providências, pois é uma empresa pequena e o motorista é uma pessoa humilde e precisa desse dinheiro para viver. O presidente José Rocha do Prado adiantou que sabe que ele irá receber e que tem direito, e conforme requerimento passou a palavra ao médico Dr. Luiz Henrique da Silva, o qual comentou sobre o salário dos médicos que estão em atraso. Disse sobre a evolução que a área da saúde de Tomazina vem passando nos últimos anos. Pontuou sobre a construção da UBS entre diversas benfeitorias feitas pela atual gestão. Comentou sobre o Hospital de Tomazina, elogiando a administração do senhor Vanderlei Mendes da Silva. Comentou sobre os pontos positivos e negativos e terminou dizendo que sabe que há muito ainda para melhorar na área da saúde, mas que o caminho está correto e que vê uma grande evolução na área da saúde na cidade de Tomazina. Finalizou agradecendo a todos os vereadores e a população de Tomazina e, por fim, agradeceu a oportunidade. O presidente parabenizou o Dr. Luiz Henrique pela disponibilidade de vir até a Câmara para comentar sobre a situação da área da saúde de Tomazina. O vereador Wesley João Marques parabenizou o Dr. Luiz Henrique pela presença, mesmo em um momento difícil ainda, pelo atendimento que vem dando à população de Tomazina. O vereador Márcio Rodrigo Farelo parabenizou o Dr. Luiz Henrique pela presença e ainda comentou que todos que são atendidos por ele sempre comentam que são bem atendidos e que a população está feliz com os médicos de Tomazina. O vereador Juliano Aparecido Costa parabenizou e agradeceu a presença nesta sessão da doutora Lorena, que esteve também na última sessão, e disse que a respeita, e sempre que a doutora atendeu seu filho e sua esposa, eles foram muito bem atendidos, como também a população em geral. Ocorre que na última sessão a mesma esclareceu em plenário os motivos de não estar atendendo a população e comentou que seu salário estava atrasado há meses, digo, há mais de 4 meses, e por isso não estaria atendendo no posto de saúde. Ocorre que no dia 10 de novembro de 2016, na quinta-feira, antes da última sessão, a mesma havia recebido em torno de R$46 mil. E no dia 23/11, em uma quarta-feira, depois que esteve na sessão, recebeu em 2 transferências o valor de R$9 mil cada uma. Em conversa com o prefeito, o mesmo alegou que a situação econômica não está fácil e ainda disse que irá pagar todas as dívidas até 31 de dezembro. Finalizou
dizendo que a Prefeitura não ficará devendo para ninguém. Logo em seguida, foi passada a palavra ao senhor Vanderlei Mendes da Silva, o qual comentou sobre a administração do Hospital São Vicente de Paula. Comentou sobre as benfeitorias que vêm sendo realizadas das ajudas que vem recebendo, comentou sobre a situação dos funcionários, comentou que não há salários atrasados, comentou sobre os aparelhos médicos, comentou sobre a parceria com a Prefeitura, e que está atrasada há 2 meses, mas que sabe o motivo e que tem certeza que logo ficará em dia novamente. Comentou sobre o convênio com o SUS, salientou a importância dos funcionários do hospital, da parceria com os médicos, em especial com o Dr. Antônio, Dr. Luiz Henrique e doutora Lorena. Respondeu todos os questionamentos dos vereadores e colocou à disposição, agradeceu a oportunidade e finalizou dizendo que o hospital está à disposição da população de Tomazina. O presidente agradeceu a presença de todos, em especial do senhor Vanderlei Mendes da Silva e do Dr. Luiz Henrique da Silva, e nada mais a tratar. O presidente José Rocha do Prado agradeceu a presença de todos e disse: encerrou a sessão. Agora o prefeito vai fazer uso da palavra. Só um minuto, presidente. Se o senhor dá licença, se a ata está aprovada ou não, o senhor perguntou ainda se a ata está aprovada ou não? Está aprovada? Não, da minha parte não. Só aguardar um minuto aqui e fazer as correções que a gente faz naturalmente aqui na ata, uma conclusão que será feita, algo que foi esquecido, tem a filmagem, o vídeo, tudo, enfim, e fica à disposição de todos, enfim. Vamos ver aqui que as correções tem a fazer. Só um minutinho, na hora do dia que eu fiz passei a ordem aqui, e só não coloquei aqui a segunda votação do projeto de lei 12/2016, que está na sequência aqui. Qual a correção? Vamos passear. Agora vai bater a correção? Tem, presidente, veja bem, presidente, está aprovada a ata ou não? Não é isso, vamos. Só quero fazer uma colocação aqui, presidente. Se saiu alguma discussão aqui, o senhor não pode usar a mesa do presidente, o senhor tem que vir para o plenário, correto? Se o senhor quiser discutir a discussão, alguma coisa, o senhor acha que ficar, o senhor coloca o vice aí e vem para o plenário. Eu coloquei lá que o vereador Juliano Marinho, talvez, estivesse votando para esse parcelamento por uma secretaria, e não está nada. Você gostaria que colocasse? Realmente. Gostaria que colocasse. Então coloca se tudo que tiver que ser colocado. Eu quero E na dúvida tem o vereador Besteiro votar na sessão passada. E ele pode. O regimento prevê que pode se abster, né? Também no caso, depende dos vereadores, colocar em votação, pode fazer uma comissão, no caso, né, para apurar. Com certeza, a gente vai pegar. Eu só vejo o seguinte, a justificativa aqui, que eu cheguei, o projeto está aqui, colocou a votação de 20 minutos, o senhor perguntou, o senhor podia, a reunião poderia ser tudo mais tranquilo, se o senhor deixasse para hoje a reunião. O senhor colocou, o senhor eu sei que se o senhor deixa para hoje, a reunião, entendeu? Chama o pessoal, o senhor quis empurrar o projeto para baixo, aonde que nós não podemos aceitar. o controlador interno do Ariel está fazendo as correções, para deixar claro aqui para todos que nos acompanham, que temos aí a filmagem de todas as sessões. Quem quiser acessar tem lá câmaratomazina.br.gov.br, e qualquer ato que não for citado na ata, que é uma formalidade, só fazer a conferência, naturalmente vai estar lá tudo filmado e dito e não dito, né? Isso
foi uma medida muito importante que o Zé Rocha tomou de quantos meses para cá, enfim, não me lembro quanto tempo, para evitar qualquer discussão. Mas vamos dar sequência. Nós temos um convite aqui da Polícia Militar do Estado do Paraná, Prefeitura Municipal de Tomazina. Convite, formatura PROERD, a Polícia Militar do Estado do Paraná, através do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária PROERD e a Prefeitura Municipal de Tomazina, Estado do Paraná, sentem-se honrados em convidar a Vossa Senhoria e familiares para a solenidade de formatura dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental que concluíram o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência no ano de 2016. Está aqui o convite, a programação está aqui, 6 de dezembro de 2016, horário 19h30, Escola Municipal da Maraluxi. Todos estão convidados e o convite está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Só queria fazer uma leitura aqui que foi colocada na pauta aqui, sobre a questão do regimento interno, alguns artigos aqui para esclarecer a todos que nos acompanham, que o artigo 163 do regimento interno diz o seguinte: as votações devem ser feitas logo após o encerramento da discussão, só ser interrompido por falta de quórum. Parágrafo único: quando se esgotar o tempo regimental da sessão e a discussão de uma proposição já estiver encerrada, considerar-se-á a sessão prorrogada até ser concluída a votação da matéria. Artigo 164, o vereador presente à sessão não poderá excusar-se de votar, salvo quando se tratar de matéria do interesse particular seu ou de seu cônjuge ou de pessoa que seja parente, consanguíneo ou afim, até terceiro grau, inclusive quando não poderá votar, podendo, entretanto, tomar parte na discussão. Parágrafo único: será nula a votação em que haja participação do vereador impedido nos termos desse artigo. Artigo 65. Durante a votação, nenhum vereador deverá deixar o plenário. Artigo 166. Na primeira discussão, a votação será feita por artigo, ainda que se tenha discutido englobadamente. Parágrafo único: a votação será feita após o encerramento da discussão de cada artigo. O regimento de conhecimento de todos só foi feita a leitura aqui para tornar a população a par da situação da questão regimental. E temos a sequência, a segunda votação do projeto de lei 12/2016. E o senhor presidente vai fazer a votação e fazer as colocações. O secretário, vou deixar o prefeito falar que ele tem outro compromisso. Ele vai dar uma explicação sobre o projeto aí. Presidente, eu só queria fazer uma colocação. Que tem coisa na ata aí, e o que eu falei eu não sei uma pergunta. Tem muitas coisas que nós podíamos colocar no prefeito, e quando eu falei que ele faz coisas como ele quer, entendeu? Eu queria sentar disposto, pode responder hoje para nós ou não. Mas depois disso aí, né, nós podemos. Tudo bem. Eu posso? Funciona? Cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Rochinha. Ao cumprimentá-lo, estendo os cumprimentos aos demais vereadores presentes. Cumprimentar o vice-prefeito Betão. Ao cumprimentá-lo, estendo os cumprimentos aos demais presentes nessa noite. Eu estou aqui hoje para tentar esclarecer o verdadeiro objetivo do projeto que foi mandado na reunião passada. O projeto trata de um parcelamento de uma dívida de INSS. Em momento algum, o projeto fala
em isenção de culpa por parte minha ou da minha equipe da gestão. Por que eu digo isso? Porque está havendo uma confusão nesse sentido. Independente da aprovação ou não, do parcelamento ou não, pela lei de responsabilidade fiscal, eu sou e vou continuar sendo responsável por essa dívida, mesmo após o final do mandato. Acho que os vereadores têm que ter o conhecimento nesse sentido, isso é importante. Na verdade, eu não precisaria nem vir, mas como foi um projeto onde nós tivemos muitas discussões, e eu achei interessante estar aqui hoje, porque eu não acho justo manchar uma administração de 8 anos por conta de um projeto mal interpretado. Eu não acho justo manchar uma administração, não só minha, mas de toda a minha equipe, que pegou um prédio como o do antigo asilo, que estava totalmente abandonado, e conseguiu desapropriar, reformar, e hoje funciona uma creche, funciona a Secretaria de Educação, Secretaria de Ação Social, e o prédio vale mais de R$1 milhão. Eu não acho justo manchar uma administração que conseguiu uma super creche que vale hoje muito mais de R$1 milhão. Eu não acho justo manchar uma administração que conseguiu adquirir uma área do parque industrial que vale muito mais de R$1 milhão. Eu não acho justo manchar uma administração que conseguiu adquirir terrenos para construir 100 casas populares, terrenos esses que hoje valem muito mais de R$1 milhão. Assim como eu não acho justo manchar uma administração que conseguiu um terreno no bairro Alto e conseguiu a construção de uma UBS, que juntos valem também muito mais de R$1 milhão. Assim como também não é justo manchar uma administração que conseguiu construir 3 UBS no Sapé, no Barro Preto e na Anta, que somadas valem mais de R$1 milhão. Assim como não é justo manchar uma administração que foi citada na reunião passada, que construiu um prédio da Prefeitura Municipal de Tomazina, que é sem dúvida o mais moderno e melhor prédio de toda a região. Assim como não é justo manchar uma administração que assumiu um pátio sem condições de trabalho e deixa o pátio com mais de R$2 milhões de máquinas e caminhões. Assim como a aquisição dos veículos de saúde, que passam de R$500 milhão. Assim como iniciamos essa semana ainda uma obra de calçamento no valor de R$750 mil, que somada com as outras já feitas, totalizam mais de R$2 milhões de investimento em infraestrutura. E ao término dessa obra, Tomazina será a única cidade da região que terá calçamento na frente de todas as residências do seu município. Assim como não acho justo manchar uma administração que incorporou no seu patrimônio o terreno do Codeton com o seu barracão, que hoje valem também mais de R$1 milhão. Assim como não é justo manchar uma administração que, em parceria com o Hospital São Vicente de Paulo, cito aqui o provedor Vanderlei, e parabenizo pelo excelente trabalho à frente dessa instituição, que juntos, com recursos próprios, com recursos de emendas federais e com convênios estaduais, esse hospital recebeu mais de R$1,5 milhão de investimento nesses últimos anos de mandato. E ainda o plano de cargos e salários dos funcionários e dos professores, que sem dúvida foi um significativo avanço na carreira de todo o servidor público municipal de Tomazina. Todas essas obras e investimentos totalizam mais de R$15 milhões, ou seja, mais de 10 vezes o valor da dívida que está sendo discutido nesse projeto. Mais ainda, que nada disso tivesse sido feito, só o fato dessa gestão ter pago precatórios e dívidas de INSS de gestões anteriores, que também ultrapassam R$1 milhão,
já seria uma justificativa plausível. Isso tudo que eu estou falando está em relatórios que eu vou entregar para todos os nobres vereadores analisarem. Ainda que nada disso tivesse sido feito, e mesmo que não tivesse sido pago dívida nenhuma de gestões anteriores dessa gestão, só o fato da queda de arrecadação, que eu comprovo com um relatório aqui, assinado pelo contador do município, inclusive eu quero já adiantar e passar os dados para vocês, que nós tivemos de novembro a outubro de 2015, um valor de FPM de 7.718.000. No mesmo período, em 2016, o ano que nós estamos, o repasse foi 7.324.000. Nessa documentação que vocês vão receber, tem um decreto meu, na primeira página, que coloca o aumento concedido aos funcionários municipais de 12,09%. Assim como a folha de pagamento do município de Tomazina subiu esse ano 12,9%, e todos os anos anteriores eu concedi a correção inflacionária para os servidores, todos os serviços da prefeitura e a manutenção também subiram próximo de 12%, que foi o valor da inflação. Se nós aplicarmos isso à projeção de FPM, o valor que o município teria que ter recebido até outubro seria R$ 8.644.000. E o município de Tomazina recebeu R$ 7.324.000. Só aí, eu estou citando apenas uma receita, que é o FPM, que é o Fundo de Participação. O município recebeu a menos R$ 1.320.000, conforme vocês vão poder avaliar nesses relatórios, e isso é público, está no site do Banco do Brasil, está aqui o Denilson que sabe disso. Sem falar nas demais receitas, que se forem colocadas aqui no comparativo, provavelmente nós vamos passar a casa dos R$ 2 milhões que o município recebeu a menos nesse ano. E eu queria citar também uma situação que foi levantada na outra reunião, com relação à suposta dificuldade que alguns funcionários estavam tendo em dar entrada na sua aposentadoria. Eu trouxe aqui 2 documentos, que são da Maria Claudete Ribeiro e da Rosane Ribeiro, do Vale Couto. Obviamente que esses documentos eu não vou passar a vocês, porque são documentos pessoais, mas todos conhecem os funcionários, as funcionárias que nós estamos citando, e qualquer um de vocês pode procurá-las para verificar a veracidade disso. Esse documento comprova que elas conseguiram a aposentadoria recentemente, o que deixa claro que isso não está impedindo, até o momento, nenhum funcionário público de aposentar. Para finalizar, eu reitero a minha posição de que a dívida de INSS vai continuar sendo de responsabilidade dessa gestão, independente da aprovação ou não do projeto, independente do parcelamento ou não, pela lei de responsabilidade fiscal, certo? E, no momento oportuno, o motivo pelo qual gerou essa dívida, se é o fato de ter pago dívidas anteriores, se é o fato de ter a queda de arrecadação, ou ainda que seja o fato da má gestão, no momento oportuno, isso vai ser discutido. E eu vou ser julgado pelos órgãos responsáveis por isso, inclusive por essa casa, na minha prestação de contas de 2016. Aí sim, é o momento dos vereadores discutirem, debaterem, quem sabe acharem um motivo pelo qual possam aplicar alguma ressalva ou ainda uma reprovação nas contas. Agora, eu não acho justo que, por uma questão pessoal de perseguição política, nós colocamos o município
forma que eu assumi. Eu assumi o município sem certidão por conta de uma dívida com a Previdência. E eu fiquei mais de um ano tendo dificuldade para conseguir receber recursos. Inclusive perdemos o recurso de mais de R$500 mil de uma emenda do deputado Stephens por conta da falta de certidão. Então, gente, eu faço aqui aos nobres vereadores um apelo para que analisem o teor do projeto, autorização para parcelamento, e o restante vocês vão analisar na sequência, quando for o momento oportuno. Para finalizar, eu queria agradecer ao presidente, agradecer aos vereadores e pedir aos nobres vereadores, os que aqui forem ficar, que na próxima gestão ajudem o prefeito eleito. Independente do apoio de vocês, nós precisamos de união, porque o momento é um momento péssimo, é um momento de crise geral. Não é só na prefeitura de Tomazina, como no governo do estado, como no governo nacional. Quem aqui não está sentindo essa crise? Quem aqui não tem dificuldade hoje para botar inclusive as contas de casa em dia? Quem aqui não está percebendo que nós passamos por uma dificuldade? Quem não tem problema financeiro? Que atire a primeira pedra. A dificuldade é geral, gente. Eu peço aqui aos nobres vereadores que tirem esse rancor do coração pelo fato do resultado da eleição e pensem que o voto de vocês, que do voto de vocês depende o futuro do município, depende que o município tenha certidão para continuar recebendo os recursos e os investimentos, para continuar procurando girar o dinheiro dentro do nosso comércio, para que a gente possa continuar, apesar de toda a crise, ainda enxergar uma luz no fim do túnel. Eu agradeço e peço que Deus abençoe a cada um de vocês. Posso fazer uma pergunta? Ô prefeito, mas o senhor sabendo que nós ia ficar sem a certidão negativa. Então, desde fevereiro. Então, nós não estamos sem certidão, nós estamos com certidão. A certidão na virada do ano, caso a gente não consiga o parcelamento, ela pode acontecer. Então, o senhor sabendo disso, o senhor não podia ter mandado esse projeto mais cedo? Mas é que assim, vereador, veja bem, a gente que trabalha na gestão pública, você vai verificar, inclusive nesses relatórios que eu vou entregar agora para vocês, que a arrecadação do município oscila demais. Então, assim, eu acreditava que existe uma crise normal de março em diante, que a arrecadação cai por conta de restituição de imposto de renda. Eu acreditava que a partir de setembro, outubro, essa arrecadação fosse levantar novamente e que nós pudéssemos equilibrar esses pagamentos atrasados. Eu não tinha ainda a noção de que realmente a arrecadação ia cair mais e nós não íamos realmente conseguir fazer esses pagamentos. Outra coisa, o senhor apoiou aí um lado político, mas a maioria dos projetos que passou aqui, né, estamos a favor. Sim. Entendeu? Sim. Porque nós achamos que foi bem para o povo, foi bem para o funcionário, bem para a comunidade, nós votamos a favor. E o senhor, a colocação do senhor aí, nós fomos contra tudo. Pela colocação que o senhor colocou aí, entendeu? E não foi bem assim. Eu só queria fazer uma colocação, prefeito. Sempre eu comento aqui nas reuniões aqui, que quem se dispõe a ser prefeito é candidato e enfrenta todos os obstáculos, você já tem que dar um paramento, cara. Quando ele é candidato, se faz uma boa gestão, ou se não faz uma boa gestão, porque tem muitos que se ficam criticando, mas ninguém enfrenta. Essa eu, como vereador há 4 mandatos. Quando o senhor falou em rancor no coração, prefeito, o senhor foi muito infeliz, porque eu sou um cara que toda manhã eu levanto e peço a Deus que me ilumine, que sempre eu possa atender as pessoas e não fazer injustiça com as pessoas, entendeu? Eu estou há 4 mandatos já, entendeu? Foi uma das campanhas mais
tranquila minha, que a população fez a minha campanha. Então, quando se fala em rancor, isso aí é muito... Eu discordo, prefeito. Eu acho que se o senhor tem rancor no coração, eu não tenho. E não sei dos outros também. Em perseguição política também, nós aprovamos todos os projetos. O senhor veja bem, se esse projeto fosse votado em 2 votações na segunda, o senhor estaria aqui hoje dando explicação? O senhor não estaria. Então a oposição tem que defender a população, entendeu? Defender a população, e nós não podemos puxar para lá ou para cá, entendeu? E quando o senhor falou em manchar a sua administração, que o projeto vai manchar a sua administração, o senhor veja bem, que foi colocado em rede nacional, Polícia Federal investigando empreiteiras em Tomazina. Ali já começou, somos nós, entendeu? O senhor sabe disso. A empreiteira que ali já começou a sua administração, já ficou em xeque. Quando a Polícia Federal ficou lá. Hoje nós tivemos no Ministério Público Federal em Jacarezinho, tivemos acesso ao processo constitucional. Ela passou o endereço para nós ali, está tudo em sigilo, entendeu? Então o senhor não pode falar que esse projeto está baixando a sua administração, entendeu? Para começar, o presidente chegou aqui, com 20 minutos, colocou o projeto em votação, entendeu? Nós não tivemos espaço nenhum, a não ser bater, dar umas pegadas mesmo, mas nem assim o presidente ainda discorda até hoje dele fazer isso com os vereadores, no dia de hoje. Enfiar o projeto goela abaixo, do jeito que ele fez, não pode, entendeu? Vamos discutir, vamos vir, vamos chamar o prefeito, não, ele foi do jeito dele, entendeu? Foi lá Saddam Hussein, entendeu? Então, quando manchou, já começou lá, prefeito, entendeu? Quando eu falei na ata, só um minutinho, nós ouvimos o senhor falar da certo, o senhor fez, não tiramos esse mérito, e tem que fazer mesmo, entendeu? O senhor vai ser lembrado também pelas coisas boas, mas pelas coisas ruins também o senhor vai ser lembrado, e vai arcar com as consequências, como o senhor falou. Esse projeto, ele vai ser aprovado, não por mim, entendeu? Eu já declarei, não por mim, mas o senhor veja bem, o senhor vai se responder criminalmente. O senhor nós estamos pensando em fazer uma CPI, entendeu? Vamos fundar uma CPI que a população está precisando, entendeu? E quando eu falo na ata ali, que o prefeito faz do jeito que quer, foi pegado uma máquina da prefeitura, prefeito, o operador que nem funcionário do município era, e foi fazer uma represa aí, o pessoal aí. Como é que pode fazer isso, prefeito? Isso não se faz no dia de hoje. Nem funcionário do município o operador é. O operador foi contratado para fazer o serviço. Agora, veja bem, a questão desses detalhes que você está colocando, eu acho que primeiro está totalmente fora do foco, né? Que o foco que a gente está aqui hoje para discutir é a questão do projeto. O senhor falou da sua administração, para depois chegar no direito que o senhor falou. Eu quis dizer do que tem realizado para mostrar o montante do valor realizado, para fazer o comparativo com o valor. Com relação à Polícia Federal, se você foi lá, você deve ter percebido que não existe ainda nada citado que acuse o prefeito ou qualquer pessoa da equipe da prefeitura com relação a nenhum tipo de desvio. Está havendo uma investigação por conta do Ministério Público, sim, está havendo uma investigação por conta de algumas interceptações telefônicas que foram feitas e que identificaram alguma coisa, enfim. Isso está numa fase inicial. Agora eu me pergunto, de todas as metas que estavam no plano de ação, no termo de compromisso assumido, que é o objeto pelo qual a Polícia Federal está investigando, inclusive se tem aqui as casas construídas. Vocês já foram lá, já contaram? Não estão lá as 70 casas? As casas recuperadas, elas não estão lá? Elas estão lá. As estradas não foram arrumadas? As pontes não foram arrumadas? Os recursos pelos quais eu assinei o termo de compromisso foram cumpridos na íntegra, 100%. Agora,
se existiu por parte de alguém alguma indicação e se houve algum tipo de comissão, alguma coisa nesse sentido, eu não tenho conhecimento e nem obrigação de ter conhecimento disso. Certo? E de mais a mais, eu acho que você mais uma vez está deturpando o momento, o motivo da reunião, para querer talvez colocar novamente a gestão em xeque e novamente está levando para o lado político. Nós estamos aqui para definir a questão da votação, correto? Da votação do projeto. É o que eu estou dizendo. Você mesmo falou que vai instaurar uma CPI, esse é o momento. Quando você instaurar essa CPI aí, você vai levantar tudo isso. E aí você vai passar para a população o que está certo, o que está errado. O momento nós estamos falando de um projeto, certo? E esse projeto, ele precisa ser aprovado para o município poder ter certidão. É esse o foco da discussão. Nós não estamos aqui para debater os demais assuntos políticos. Nós não estamos num palanque. A eleição acabou. Foi por isso que eu falei. Esse seu depoimento... Veja bem, a partir da hora que você me diz que você não está com rancor no coração, aí você abre a palavra, você não toca no projeto que nós estamos discutindo. Você vem aqui falar da Polícia Federal, você vem aqui fazer dessa Casa de Leis um palanque. Isso está errado, vereador, você sabe disso. Não é esse o assunto, não é esse o foco. Você está levando para o lado político mais uma vez. Só dá licença. Só para um pouquinho, secretário. Quando ele falou, o senhor citou que nós manchamos a sua administração. Não. Eu não citei que vocês mancharam. Manchou. Eu citei que eu vim aqui para não deixar manchar a administração. Eu falei que foi manchada lá atrás já. Essa é a sua opinião. Essa é a sua opinião. A opinião do povo é diferente, por isso que nós ganhamos a eleição. Eu queria pedir para que vai estar lá, o pessoal que está na plateia não manifestar. O prefeito Guilherme fez esse comentário, o vereador Edilson fez esse comentário, e eu quero colocar, da mesma maneira que coloquei na sessão anterior, que eu fui favorável à tramitação do projeto, votei sim, porque não estaria tratando naquele momento da questão aonde tinha sido aplicado o recurso do R$1.560.000. Estaria tratando do parcelamento do INSS, que é a garantia da seguridade do funcionário público, e a garantia que a nova gestão 2017 não pegaria a Prefeitura Municipal de Varzinha sem uma certidão negativa, o que engessaria a administração. Então, acredito sim que a matéria que nós estamos tratando da sessão anterior e hoje é o parcelamento da dívida do INSS, que é legal, e digo mais, e quero deixar bem claro aqui que eu defendi o funcionário público no plano de carreira, defendi a fundação do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, inclusive travei alguns conflitos com o prefeito, e quero deixar bem claro que sou a favor do funcionário, não seria omisso em não votar essa lei, e não votar o parcelamento. Eu estaria sendo contrário se eu não votasse essa lei. Então eu votei para que normalize a ordem dessa obrigação e que o funcionário tenha essa garantia, que não precisaria usar de outros mecanismos como o judiciário para assegurar o seu benefício. Então a matéria que nós estamos tratando em final de legislatura, em final de ano, é o parcelamento do INSS. Os outros assuntos paralelos vão ficar para uma outra oportunidade. E o momento é esse. Para mim, essa questão vai ter a segunda votação, depois todo mundo vai discutir aqui outros assuntos, mas para mim, isso aí é uma página virada, vai ficar em dia, e até proponho aqui que o próximo gestor, apesar de que ele tem no portal da transparência, tem todos os documentos necessários,
disponíveis para a população e para o servidor, que são as quitações do INSS, tanto da parte do servidor quanto da parte da Prefeitura de Pessoa Jurídica, que o próximo prefeito enviasse a esta casa mensalmente todos os pagamentos com referente ao INSS para que o funcionário pudesse acessar aqui na Câmara, apesar de que tem no portal de transparência todos os dados lá necessários. Mas às vezes alguns ficam impossibilitados de acessar, então eu vou propor para o próximo prefeito, Flávio Zanchi, que coloque. O parcelamento é a garantia que o servidor tem que vai ser quitado esta dívida. Vem descontado no FPM. Então, essa é a garantia que a gente tem que dar para o servidor. Nós estaríamos sendo omissos se a gente não votasse e deixasse essa dívida rolando. Esse é o grande problema. Bom, a minha posição é essa, com relação a esta matéria. Senhor presidente, Eu já falou. o senhor já falou. O senhor já falou. Deixa eu falar. O senhor já tinha falado. O senhor já tinha falado. Eu vou falar. Verdade, o repatriamento do dinheiro que está vindo, quanto que a prefeitura vai receber hoje, prefeito? 322 mil. Ele não vem nem onde estão a mais. Foi cortado, a expectativa era que viesse muito mais, inclusive uma parte desse dinheiro a gente poderia até usar para tentar regularizar alguma coisa, e a prefeitura entrou na quinta ou sexta-feira da semana passada com uma ação contra a União, no sentido de receber as diferenças que são de direito do município da Vazina, inclusive com as multas, só que isso provavelmente vai ser para fevereiro ou março, alguma coisa nesse sentido. Vai receber mais. Só prefeito, outra coisa. O que vai ficar de débito para a próxima administração? Hoje, só veja bem, hoje se fala bastante que está os aluguel atrasados. Deixa eu só fazer, daí o senhor conclui. O transporte escolar, aluguel, os documentos dos carros, está tudo atrasado, tudo. O que ficaria hoje? Limpo, o que o senhor... Eu queria que o senhor está com uma plateia aí, que está te aplaudindo aí, né? Então, o senhor, isso também tempo, nosso é menos, mas é tempo. Que o senhor colocasse hoje, o que está ficando de dívida, que o senhor está deixando? O INSS é um. Tá, na verdade, assim, vereador, obviamente que nós estamos ainda na expectativa do recurso de FPM do dia 10 e acreditamos no repasse do 1%, certo? Com esse repasse de 1% e mais o FPM de 10, 20 e 30 e mais o ICMS, eu acredito que se vier dentro da previsão, não fica um centavo de dívida, a não ser a questão do INSS. Seria um déficit de quanto mais ou menos teria que de quanto mais ou menos hoje para que tal? Seria um déficit de quanto mais ou menos que o senhor não conseguiria fechar as contas hoje? Em torno de Se caísse 1.200.000, 1.300.000, contando o pagamento dos funcionários e o 13º, que dá praticamente 1 milhão. Aí teriam as contas a serem acertadas. Fornecedores, zero tudo. Ficaria só o INSS. Só o INSS. Tá. E esse INSS aqui, que ele foi colocado, foi feita a primeira votação, não deu para entender nada, porque realmente as reuniões estão sendo bem discutidas e discutindo do jeito que deve ser, e nós vamos. E isso é bom. Continuar assim. O que seria? Está 1.580.000 que veio aqui. Que nem. Tá. Agora nós temos novembro e dezembro. E o 13º. Estaria incluído mais esses 2 meses? Não. Isso não está nessa Esse vai pagar agora. Isso não está nessa conta. Aí nós vamos depender de que forma vem o repasse de dezembro. Mas e a Câmara? Vota o projeto hoje.
de quanto que é o valor? Viu? Na verdade, Isso não vem da queda. Na verdade, assim, vocês estão votando uma autorização para parcelamento de um valor aproximado. Nós não sabemos ainda se vai ser 240 vezes. Nós não sabemos ainda se o valor é exatamente isso. Isso é um valor aproximado, porque essa simulação ela vai ser feita pelo INSS. Ela é diferente de parcelamentos como o hospital tem um parcelamento de INSS, como, se não me engano, a PAI, a instituição aqui, fez um parcelamento de INSS também. Várias prefeituras fazem. Para o órgão público, que é o caso de prefeitura para a União, para a Receita, entre entes públicos, eles têm toda uma forma diferente de tratar isso. Um juro menor, uma forma de prazo maior. Então, a partir da autorização, que a gente vai levantar exatamente isso. E, obviamente, que esse parcelamento vai estar no portal da transparência para ser conferido para vocês, e depois disso vocês vão ter acesso a tudo isso. Perfeito. O senhor acha que agora, juntando o mês de novembro, dezembro e o 13º vai passar de 2.145.000? Tá, e meio para nós 1.560.000, mas juntando esse mês de novembro, dezembro e 13º, a dívida vai passar de 2.145.000. Mais multa e juro, acho que vai chegar nos 4 milhões. O juro de INSS é um juro bem, vamos dizer assim, negociável. Na verdade, assim, só para vocês entenderem, existem vários tipos de dívida. Nós poderíamos, por exemplo, pagar o INSS e deixar o fornecedor, por exemplo, ou deixar o salário de funcionário, sem dúvida seria muito pior, vocês concordam? Esse recurso de INSS é um recurso destinado à União, certo? Isso, nós tivemos vários exemplos de onde a União perdoou, inclusive, estados de uma parte de repasse que era devido, perdoou, inclusive, municípios. Nós podemos passar por uma reforma previdenciária, isso pode ser renegociado. Eu paguei durante todo o meu mandato parcelamento do INSS de gestões anteriores. Eu não fiquei um mês sequer sem pagar, terminamos de pagar, eu não me recordo, mas há pouco tempo atrás nós terminamos de pagar. Isso foi feito na época que meu pai era prefeito, há muito tempo atrás. Então, assim, eu concordo com vocês que o ideal era não ter. Eu também não queria ter, é óbvio. O ideal era que pagasse tudo, inclusive o INSS. Só que, dentre os males, o menor. O INSS pelo menos é uma dívida com garantia de adimplência, aonde não vai atrapalhar em nada nenhum servidor, e obviamente que o prefeito que vai assumir vai ter esse ônus, assim como eu tive no meu mandato inteiro. Isso está aqui, o provedor do hospital, quando ele não está aqui, ele paga isso por mês hoje. Claro que vai dificultar, a gente é consciente disso. Só que o momento, gente, é o que eu falei. Quem de vocês aqui está com dinheiro sobrando na conta? Me fala. Não tem, a crise pegou todo mundo. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. A dificuldade é grande, gente. Eu queria dizer para vocês que nós vamos pagar tudo e vamos entregar com 2, 3 milhões em caixa. Mas não é a realidade. E olha, foi administrado o município nesses 8 anos no pior momento da história do país. E mesmo assim, vamos deixar 1,5 milhão, 2 milhões, vamos ver quanto vai ser? Vamos deixar. Mas os créditos e o que nós deixamos de positivo é muito maior do que o valor que vai ficar em dívida. Isso vocês têm que concordar. Só uma pergunta, o sucessor seu, ele concorda com esse parcelamento? Conversou com ele agora, concorda que assumir? Sem dúvida, sem dúvida. Ele não só concorda, como ele precisa desse parcelamento, e caso não aprove agora, esse parcelamento vai voltar em janeiro e vai voltar a ser pauta dessa casa, porque ele vai precisar fazer a mesma coisa que eu fiz. Esse parcelamento precisa ser feito para que o município possa ter a certidão, como eu já frisei e vou repetir, para que ele não assuma o município com a mesma dificuldade que eu assumi, que é a falta da certidão, que esse é o pior dos problemas que o município pode ter. Prefeito, hoje a prefeitura em média passa 195 mil por mês no INSS, né? 140 a prefeitura paga. Esses 55 mil que foi descontado do funcionário, foi repassado do INSS ou nem isso? Não foi repassado nem isso. Até inclusive hoje a gente conversou nesse sentido, conversei com o contador, que o valor que foi descontado do funcionário é um valor muito menor do que o valor patronal, certo? Então, dependendo da forma que vier o FPM de dezembro, a ideia é que a gente tente conseguir acertar essa forma, pelo menos o dos funcionários. Porém, o contador me informou que ele vai ter que vir e pedir uma autorização especial, porque ele vem em uma guia só, ele não vem em uma guia separada.
e que, se a gente conseguir, obviamente que é melhor. Mas caso não consiga, como eu já citei anteriormente, nós temos a garantia de que com esse parcelamento feito, está tudo em dia e não vai atrapalhar nenhum funcionário em nada. Inclusive, tem funcionário aposentando essa semana, mesmo com o pagamento em atraso. E o senhor acha, o senhor falou que a crise começa depois, termina em fevereiro, março, termina ali para setembro. O senhor acha que o prefeito que vem vai conseguir pagar essa culpa da crise? Vai ter crise ainda? Veja bem, eu acredito o seguinte, eu acredito que o prefeito Flávio deva ter muita dificuldade financeira para administrar o município, sem dúvida. Agora, o valor, conforme está no projeto, me ajude, o impacto financeiro, não, o impacto financeiro é 0,46% da arrecadação, ou seja, não chega a 0,5%. Então não vai ser esse parcelamento que vai ser o responsável caso aconteça um problema que o país continue. Mas bate hoje, né? No final, hoje, você faz uma dívida, o impacto no teu orçamento é tanto, mas em 20 anos a gente sabe que foi, só Deus sabe como é que vai estar. Deixa eu só. É justamente o mesmo impacto que eu tive quando assumi e tive que pagar o parcelamento. Até os valores são parecidos. Deixa eu só finalizar com relação a 20 anos são 5 prefeitos que vai vir pagando essa dívida, prefeito. Veja bem, a gente ainda não sabe. Não dá para parcelar em 4 anos? Tá, isso que eu estou dizendo. Agora, que pós da aprovação, a gente vai entrar em negociação do INSS para ver de que forma é melhor esse parcelamento. A minha ideia é que pague isso. Mas então vamos fazer em 4 anos aqui. Se fizer em 4 anos, eu sou companheiro também, 4 anos. Mas é que não tem isso, não vale a lei. A lei é só uma aprovação. Aí depois, a ideia é que se faz depois de prazo possível. Mas depois de aprovado aqui, não vai. Deixa eu só fazer uma. Seja 8 anos, 20 anos é uma. Mas a ideia é essa. Eu só fui citado no máximo 0,240. Mas a ideia é prefeito, no final das discussões tem que sair coisa boa. Vamos deixar esse projeto para a semana que vem, meio de semana. Vamos sentar com os advogados. Nós sentamos nosso pessoal, prefeito. Vamos sentar com o presidente. Vamos fazer em 8 anos, 4 anos, presidente, até 10 anos. Até 10 anos, então, até para 20 anos. O problema é assim, a gente precisa finalizar isso para poder dar entrada no INSS, para poder regularizar isso. Mas aí a última reunião vai ficar muito em cima. E o projeto, o vereador há de concordar comigo, que já foi amplamente discutido, tanto na reunião passada quanto nessa. Não foi discutido nada. Em 20 minutos ele colocou a votação. Nós sabíamos as coisas. Hoje está sendo discutido. Hoje, realmente, dá tanto para saber como é que é a situação. Mas não tinha como. Não tinha nem valor da lei. Nem valor não tinha da lei. Veio os valores aí, mas só fazer as considerações finais com relação à matéria aí que Só um minuto, secretário. Veio parecer, ele estava dentro da pasta dele, depois que ele puxou ali. Então foi bem. Foi votado assim, meio a campo de caixa. Então hoje, prefeito, veja bem, tá aí todo o pessoal, reunir no meio da semana, entendeu? Sentar, dá para fazer em 8 anos, vamos fazer em 8 anos, faz em 2 votações. Podemos até fazer em 2 votações, por exemplo, terça ou quarta-feira. Aprova tudo, prefeito. Assim, eu assumo um compromisso com vocês, que nós vamos encaminhar para o INSS a proposta de 8 anos. Eu assumo um compromisso com vocês. Que se a proposta de 8 anos for a mais viável, nós vamos fazer 8 anos. Agora sim, mas que nós vamos discutir no meio de semana, porque nós já discutimos aqui. Não, mas vocês estão conversando, vocês estão se você fizer voltar para 1 ano, 2 anos, 10 anos ou 20 anos, o INSS ele quer receber. Então a proposta que o prefeito fizer, ele vai aceitar. Não precisa nem mandar proposta para ele. Não, mas é que assim, a gente precisa disso para poder iniciar a negociação, para ver de que forma que é mais, que é menos pior, vamos dizer assim, no município. Hoje, o INSS não é igual um banco hoje. Se você dever no banco hoje, ele vai em cima. O INSS está com a faca e na mão, entendeu? Apesar que as entidades financeiras ela tem também, mas ela procura uma negociação mais acessível ao devedor, entendeu? A INSS não, ele quer o parcelamento dentro da lei, ele não vai abrir mão de nada, entendeu? Mas não dá para nós fugir no meio da semana, tirar o próximo. Eu acho assim, o projeto, ele precisa ser aprovado. Você sabe disso, o vereador sabe, independente do projeto.
negociar com a Caixa. É assim, já fica feito a política, após a negociação do INSS, a gente sempre conversa, ainda de porta aberta. Depois de votar, acho que a oposição está disposta a conversar, se reunir no meio da semana, entendeu? Vamos deixar para 10 anos, então, fica certo aí já o prefeito para 10 anos. Vai comprar, vai estar passando 20 anos aí. É até 240 mil. Esse que está na lei de até é um complemento compatível. Isso não vai sair na lei, plano de mesa, os valores. Isso não sai da lei. A lei se Só quero fazer a consideração final com respeito à matéria da minha posição. A minha posição continua sendo a mesma, que desde a sessão anterior eu não estava tratando da causa, porque chegou até isso, porque foi utilizado em outros setores deficitários, com relação a essa falta de pagamento do INSS. Ninguém gostaria que ocorresse isso, nem eu, nem o servidor, nem o prefeito, mas já que ocorreu, eu vi na minha frente uma situação muito grave para ser resolvida, deveria e tem que ser resolvida e deve ser resolvida. Por bem do funcionário, para ter essa garantia dessa obrigação liquidada, a ser liquidada no decorrer dos anos, e que o próximo gestor consiga cumprir as sequências dessas obrigações para manter esse benefício que não ia atrapalhar ninguém. Mas a posição é a mesma, que a gente tratou essa matéria parcelamento, não a causa. Nós estamos tratando do efeito, para que não tenha mais causas futuras que venham prejudicar o município e o funcionário. E o Guilherme já tocou no assunto aqui, mas eu fui questionado na questão por que parcelar o INSS. Se você não tem dinheiro, você vai ter algumas prioridades. Você tem o funcionário a pagar, 13º e fornecedor. Você vai parcelar quem? Vai parcelar o INSS por o governo federal, o governo do estado e o município serem parceiros. E eu acredito que isso acarretaria um dano menor com relação ao fornecedor e em relação ao funcionário, com certeza. Mas o que a gente tem que deixar claro é que o funcionário não será lesado em nada, será cumprido as obrigações, e isso que é importante aqui, a matéria que a gente estava tratando, e a prefeitura terá suas negativas aí, e a vida continua, e a gente não pode ser responsabilizado, deixar a futura gestão engessada ali, sem poder. Senador, se a gente interromper, é que realmente Deixa eu só fazer uma. Eu quero dizer que o meu voto vai continuar sendo a favor, porque eu acho que se não tem recurso para poder pagar, tem que parcelar para a população, os funcionários não ser lesado, e dizer ao vereador Edilson que eu estou votando a favor do projeto, não porque eu sou a favor, sou da base do prefeito. Eu acho que o município não pode ser penalizado por uma crise financeira. E dizer bem para o senhor que não é eu que antigamente brigava por secretaria. Eu, se for nomeado por secretário, pelos meus méritos, não pelos méritos do senhor. Não, eu só queria fazer uma colocação aqui, prefeito. O prefeito poderia vir na última reunião e junto com a equipe de transição do governo, para vir para dar parecer aqui para nós como é que está. Ó, eu não venho tanto do fundo de participação, nós vamos ficar devendo tanto. Essa vai vir na última reunião? Posso. Porque o prefeito até veio correndo aqui com outro compromisso hoje, né? Podia até, né? Porque hoje, ó, veja bem a carência que estão aqui de enganar o prefeito. Entendeu? Nós queremos saber como é que está, mas não dá, entendeu? O prefeito não entendeu? veja bem, você veio da rua, eu já respondi todos os questionamentos. Agora, na próxima, eu não sei ainda se nós vamos estar com tudo certo.
Eu só queria fazer uma colocação aqui antes do prefeito, porque tem bastante coisa. O estagiário, por exemplo, o estagiário teve até uns meses que ele veio na faixa de 100 mil reais, gasto do estagiário. Chegou no período eleitoral, passou de 200, aí não paga mesmo o INSS. Então o prefeito está com... Não, mas não precisa... Você passou... Foi pago 120 mil, 2016. Um ano. Não, esse também, daí... Mas o prefeito poderia vir na última reunião trazer... Para você ter uma ideia, como a gente respondeu tudo, o microfone não está nem conseguindo mais, já tem que trocar 3 vezes, a pilha já está gritando aqui, já não tem mais o que falar, ela está seca. Mas nós podemos vir, sem problema, eu vou conversar com o pessoal da equipe de transição e vou ver a possibilidade de a gente estar aqui para passar mais detalhes, a equipe de transição, talvez até o prefeito eleito esteja aqui, ele possa participar também, vamos conversar, vamos ver. Mas deixa o recado aí do presidente, retirar o projeto e vamos sentar no meio da semana aí, vamos fazer em 10 anos. Mas isso a gente vai só atrasar a votação, a gente põe em votação. Eu peço ao presidente, eu não sei, a decisão na verdade é do presidente, não é minha. Eu estou aqui, eu vim aqui porque eu vi que na ata foi solicitada a minha presença para explicar, inclusive foi citado o controlador interno, o contador, eu conversei com eles e eles pediram para que eu viesse e explicasse. Agora, a questão de pôr em votação ou não, ela vai depender do presidente agora. Se ele põe em votação, se aprova ou não aprova. Os estagiários vão saber, é 52 mil que tem, né? Não é 100 mil. Ah, vamos repetir, perdão. Também no primeiro caso. Então tá bom, gente. Obrigado. Obrigado, prefeito. Vocês estão todos de acordo em fazer a segunda votação, né? Eu não.
funcionários sempre mil que não repassou a INSS. Funcionário, eu acho que tem que ter mais, né? Agora, eu, a minha opinião sobre o projeto foi contra. Eu trâmites legais que veio aqui, tem que ter valor certinho, só por isso que eu fui contra. Não fui contra pelo funcionário, vai ter que ter o prefeito que vem tem que ter esse projeto para tocar a prefeitura, até o senhor vai estar lá, e os funcionários também vão precisar disso. Não foi por isso que eu votei, foi mudar do jeito que veio o projeto. Eu votei por causa dos funcionários, tem que não pegar o cartão. Então, no caso dos funcionários, você tem que passar porque o dinheiro veio, descontou da folha de pagamento do funcionário e não repassou o INSS. Por isso que foi uma falta de respeito com os funcionários, foi isso que aconteceu. Ele descontou dos funcionários, todo dia estava descontando e estava repassando. Por isso que eu votei contra, não foi por causa de política, não. Uma colocação, presidente. Eu falo em crise, mas eu acho que é a única prefeitura que está parcelando o INSS na região. Siqueira também, se está parcelando também, complicado, mas são poucas prefeituras hoje que estão parcelando o INSS nos dias de hoje, são obrigação que o prefeito tem que fazer. Eu queria fazer outra colocação, se procede ou não. A doutora Lorena, eu espero que seja conversa, né? Que ela não foi despedida não, né? Que ela não foi tirar os plantões dela, que ela não sofreu nenhuma retaliação política. Quem é? A doutora Lorena? Isso aí eu não vou dizer nada para você, que isso é um problema dela, é prefeito, né? Espero que por ela vir cobrar os direitos dela, entendeu? Que ela venha cobrar os direitos dela e ser dispensada aí, os plantões, e que não seja perseguido, né? Esperando pelo menos isso, né? Vamos encerrar então. Invocando a proteção de Deus, eu declaro encerrado o trabalho da presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.